Voltamos com o programa Simplesmente Elas, hoje quarta-feira, dia 13 de junho, gente. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Quem não quer pedir marido, vão pedir pelo menos um pouco de paz na cidade, porque a gente está precisando, antes de eu dar boa noite ao prefeito, de começar esse bate-papo, porque na verdade quando eu fiz o convite ao prefeito, eu falei para ele, eu falei assim, olha, prefeito, eu preciso conversar, eu preciso passar o que a população quer. E ele aceitou. Eu achei isso bacana porque no meio dessa confusão toda eu já fiz convite a outros políticos que não aceitaram, que eu não vou entrar no mérito, né, na questão lá do escândalo da Câmara. E na questão tensa dos ônibus, ele aceitou. Isso para mim já ganhou um ponto, porque eu acho o seguinte, tá bom, tá ruim, tem que vir explicar à população. Então eu sei que você em casa aí tá querendo, a gente já tem várias perguntas, mas claro, não vou bombardear. Primeiro eu vou dar boa noite. Boa noite, prefeito, tudo bem? Boa noite, Beth. Boa noite a todos que estão em casa, nos assistindo. É um prazer e obrigado pela oportunidade para que nós possamos esclarecer a população. Prefeito, eu quero começar, na verdade, até fazendo um pouco assim da advogada do diabo. Por quê? Esse tempo todo, as pessoas vêm falando que demorou muito para os ônibus saírem. Mas eu tenho uma observação aqui, eu não sei se é bom ou ruim para o senhor, então vou fazer uma observação aqui, também não sei se é bom ou ruim para a população, mas é uma coisa que a gente que vive o dia a dia da comunidade, do povo, sabe o seguinte, eu venho acompanhando que desde que começou a intervenção, começou também, isso aí o senhor vai poder esclarecer melhor, muita gente querendo atrapalhar. Foi instituto, foi advogado, foi partido, muita gente tentando bloquear a licitação, achando que ia prejudicar, no caso, o seu governo. Mas eu falei isso, não por questão da sua presença, eu falei isso no Facebook, falei isso nos telejornais. Quem sofre é a população, porque eu acho o seguinte, a pessoa pode até não ter votado no senhor, mas a partir do momento que o senhor está no governo, seja o senhor, seja o João, Mané, a gente tem que apoiar, porque senão quem sofre é a população. Então, assim, quando eu coloquei no Facebook, todo mundo falou, Beth, pelo amor de Deus, pede para o prefeito explicar por que demorou tanto. Na minha opinião, eu acho que demorou tanto porque muita gente atrapalhou. Isso é uma opinião do que eu venho observando. Agora, de fato, o que aconteceu? Por que demorou a sair a licitação e por que só agora os ônibus chegaram? Então, Beth, essa pergunta é muito importante para que eu possa esclarecer a população. Primeiro assim, eu fiz a intervenção nos ônibus naquele momento, porque vocês são testemunhas, e a população também, tinha dia que tinha 30 ônibus quebrados em Petrópolis, as empresas estavam literalmente quebradas, e então, como prefeito, não me sobrou outra alternativa a não ser fazer a intervenção para que eu pudesse fazer os investimentos necessários para fazer os ônibus rodar e garantir o transporte à população. O segundo ponto, então, o desdobramento desse processo de intervenção seria a preparação para o edital de licitação. E por que demorou 2 anos? Demorou 2 anos porque foram 18 ações judiciais. Então foi todo um processo judicial que a população não acompanha. Isso está na letra fria então, da petição. Então não estou imaginando. Não, porque várias verdade. vezes eu fiz comentário nos telejornais, eu falei, por que as pessoas ficam atrapalhando? Porque no final, quem entra na justiça contra uma atitude da prefeitura acaba prejudicando a população. Então, eu vim acompanhando aquilo. Então, foram 18 ações, é isso? 18 ações, Beth. Uma coisa importante é que esse edital de licitação era um edital muito técnico. Foram 1.500 páginas esse edital. Quando nós buscamos dados técnicos na prefeitura, nós não encontramos dados técnicos. Sumiram com todos os arquivos de dados técnicos na CPTrans, dentro do governo, dentro da prefeitura. Então, nós não encontramos esses dados para que nós pudéssemos organizar todo o edital de licitação, que era um edital muito complexo. Conseguimos, então, preparar o edital, colocamos o edital na rua, o edital, vocês acompanharam isso, sofreu várias ações. Agora, Beth, quem é que estava por trás dessas ações? Que interesses são esses, né, de não permitir a prefeitura de colocar ônibus novos para funcionar, dando segurança e dando conforto à nossa população? Porque essas pessoas não andam de ônibus, elas não acordam 4 horas da manhã. O interesse delas não é o interesse da população, é o interesse do umbigo. Essas pessoas têm apenas o interesse em tumultuar o processo e não permitir à prefeitura que possa dar à população o transporte que a população, o transporte público que a população merece. E de certa forma eles conseguiram, porque o que eu vejo assim, a grande massa,
povo mesmo não tem Facebook, porque fica o dia inteiro trabalhando, não tem tempo de ficar no Facebook. A gente que trabalha comunicação e quem trabalha escritório, profissional autônomo, enfim, o pessoal que tem muito acesso ao Facebook, então serve como termômetro. Aí todo mundo, o prefeito só fez isso porque é no eleitoral, mas aí não, aí a gente tem que pensar o seguinte, doa quem doer. Tem gente que vai falar que eu estou puxando saco, que fale, porque quando eu também tenho que puxar a orelha que eu puxo, então eu me sinto muito à vontade. Vocês podem comentar o que quiserem. Porque eu lembro, a licitação foi em abril de 2010, a gente acompanhou tudo. A intervenção, desculpa. E depois começaram as ações. O IDECOM mesmo atrapalhou muito, o advogado Márcio Teixeira, posso falar o nome, porque ele mandou vários materiais pra gente, o tempo todo atrapalhando, mas qual o intuito? Político, ou de perturbar, ou porque eu não gosto da cara do prefeito, não acho ele bonito. Então, as pessoas têm que entender o seguinte, quando alguém atrapalha, entre aspas, o prefeito está atrapalhando a população. Entendeu? Então hoje ele está aqui, amanhã pode ser outro, não interessa. Sempre essas ações atrapalham. Então eu fiquei aqui no programa, fiquei no jornal indignado, porque eu sou muito sincera, graças a Deus eu não preciso pegar ônibus. Mas não quer dizer porque eu não preciso que eu não vou me preocupar com o próximo. Então eu bati nesse assunto aqui várias vezes, nem fiz o convite antes porque não tinha nada acontecendo, só essa brigalhada toda, e eu deixei agora porque domingo os ônibus começaram a circular. Eu fui para as ruas, não mandei nenhuma repórter, eu fui, acompanhei, fui de manhã, entrei nos ônibus, andei, vi tudo. Aí todo mundo, mas no primeiro dia já quebrou. Aí já tinha uma foto circulando no Facebook. Por que o ônibus quebrou? Aí tem gente já, um monte de pergunta aqui. É ônibus velho? É ônibus que está, como é que eles usaram o termo? Fizeram só uma maquiagem. Uma maquiagem. Aliás, Beth, isso é muito importante, porque, primeiro assim, todos os ônibus são ônibus 2012, são ônibus 0 quilômetro. Espalharam na cidade que seriam ônibus velhos e pintados, espalharam que a gente não ia conseguir fazer a licitação. Enfim, a boataria, ela se espalha, como a boataria, por exemplo, vai aumentar a passagem. Eu quero dizer a você que está em casa, não vai ter aumento de passagem. Eu ia até entrar nesse assunto, as pessoas querem aqui do Facebook por quê, também. Beth? Que interesse é esse que as pessoas, a todo custo, querem impedir da prefeitura dar à população o transporte público que ela merece? Porque eles não desejam, né, ver a população entrar num ônibus novo. Porque eles não precisam de ônibus. Exatamente. Então, a população agora está vendo, entraram 52 ônibus, de sexta para sábado e sábado para domingo, Beth, foi uma luta ferrenha que nós da prefeitura travamos contra as sabotagens que fizeram para não deixar o prefeito entrar com os ônibus novos no domingo. 52 ônibus, são 111 ônibus da empresa Turbi. E essa empresa não pediu nada à prefeitura, não pediu dinheiro, não pediu nada. Pelo contrário, essas duas empresas estão depositando 10 milhões e 800 mil reais de outorga, recursos esses que vão ser a garantia da indenização dos trabalhadores, do pagamento do passivo trabalhista dos trabalhadores rodoviários. Então, primeiro, as empresas depositaram 10 milhões e 800, compraram 200 novos ônibus, a cerca de 300 mil reais, são 60 milhões de reais, mais 10 milhões e 800, são 70 milhões de reais, que essas empresas estão investindo em Petrópolis, Beth, sem falar nos investimentos que eles vão ter que fazer nas oficinas, nos novos equipamentos, porque esses ônibus são ônibus eletrônicos. Você, rodoviário, motorista, que está agora nos assistindo, sabe do que eu estou falando. Esses ônibus são moderníssimos. É a primeira frota, Beth, no país que utiliza um tipo de óleo diesel revolucionário, ou seja, ele polui, cada ônibus polui 17 vezes menos do que um ônibus normal que está circulando em nossa cidade com óleo diesel convencional. Então, é a primeira frota do Brasil. Então, esses empresários estão vindo para a cidade para investir no transporte público, para dar conforto e segurança à nossa população. Sem querer interromper, já interrompendo, porque eu fico com medo do tempo acabar, as pessoas, você não perguntou isso, o que acontece? Essas pessoas que estão atrapalhando tem que entender, ou se não vão entender, a população tem que entender que mesmo se o prefeito não ficar, ele ficando ou não ficando, os ônibus ficam, as empresas ficam. Então, tem que parar com essa politicagem porque eu vou falar tudo que está lá no Facebook, está lá a foto, o prefeito só apareceu porque é na eleitoral, só fez isso porque é na eleitoral.